Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento CEO, um bate-papo sobre tudo que pode te ajudar a ganhar dinheiro vendendo o seu artesanato para o cliente que realmente quer comprar. Eu sou Patrícia, sou artesã assim como você e há 7 anos eu vivo exclusivamente da venda do meu artesanato. Boa tarde, Lídia, boa tarde, Lari. Hoje o mundo está caindo por aqui, uma chuvarada, vamos ver se a nossa conexão vai ajudar. Gostou da dica lá dos stories, Lari? Paulo, boa tarde. Paulo, Dani, deve ser a Dani que tá aqui, né? É difícil ter homem aqui na live. Boa tarde, Dani. Sandra, boa tarde. Vamos chegando todo mundo. Lari falou que amou. Participa, Lari, continua participando. Sempre que eu colocar uma caixinha de pergunta lá, você coloca lá a dúvida, porque eu respondo todo mundo. Se eu não responder ele na caixinha, porque às vezes não dá tempo, eu respondo no direct, tá? E dependendo da pergunta também, se for uma pergunta mais específica, eu costumo responder no direct, ou por texto ou por áudio, tá bom? Participem. Sim, é a Dani, kkk. É difícil ter os meninos aqui. De vez em quando entram uns turcos meio malucos aqui que a gente já sabe a intenção, né? Mas é difícil ter meninos. Geralmente são as meninas que estão por aqui. Meninas, vamos começando então. As meninas vão entrando. Pode mandar, Lara. A Lara tá falando que tem várias dúvidas. Manda. Não só ela, como todo mundo. Mandem as dúvidas. Aproveitem as caixinhas de pergunta. Coloca lá a dúvida. Pode ser a dúvida mais esquisita do mundo. Às vezes você acha que é só você que tem aquela dúvida, tem um monte de outras pessoas que tem também, tá? Então manda a dúvida lá que a gente responde. Oi, Dê, boa tarde. Então vamos lá, vou começar o nosso bate-papo, porque a chuvinha tá colaborando por enquanto, nossa internet ainda tá boa. Oi, Sandra, boa tarde. Na live de hoje a gente vai refletir sobre o tempo. Que tempo que é esse que judia tanto da gente, mas que a gente tanto quer? A gente vive falando que queria ter mais tempo, ter mais tempo, ter mais tempo. E ao mesmo tempo, esse tempo judia da gente, né? O tempo tá ali. Aqui meu escritório é aqui na casa da minha avó. Eu tenho um escritório separado aqui para poder ter um pouco mais de concentração para trabalhar. Minhas golden hours acontecem aqui. E o meu tio pendurou na parede lá de baixo um relógio de parede, daqueles relógios de parede, e a cada hora ele fala. Então ele fala, por exemplo, bate lá 1h da tarde, ele fala 13 horas. Bate 2 da tarde, 14 horas. Eu falo que ele é o relógio da pressão, porque quando a gente tem hora para entregar as coisas, ou a gente tem algum compromisso, e ele fica o tempo todo falando nessa hora, você fala, ai meu Deus, é o relógio que me pressiona, né? E aí a gente quer sempre ter mais tempo, só que é um tempo que tá aí judiando da gente. Se aparecesse hoje aqui um gênio da lâmpada oferecendo mais tempo para vocês e para mim, eu tenho certeza que poucas pessoas recusariam. Todo mundo que tá aqui, eu tenho certeza que gostaria de ser um Unibanco 30 horas, de ter mais algumas horinhas no dia ali para conseguir fazer tudo que precisa ser feito. Não é? Manda um joinha aí pra mim se eu tô certa. Essa live, lembrando vocês, ela faz parte de uma série de conteúdos que tem o objetivo de preparar vocês para o projeto Artesã CEO, a virada de chave para ganhar muito dinheiro vendendo o seu artesanato para o cliente certo, aquele que realmente quer comprar. Na semana do dia 16 a 20 de janeiro, semana que vem, eu vou te dar 3 aulões com temas que vão realmente te trazer mais clareza para iniciar o ano com o pé direito, com foco e direção, para que 2023 seja um ano de muito sucesso na sua vida profissional. O link para inscrição já está disponível na minha bio, é só ir lá no meu perfil, vocês vão ver que lá em cima tem um linkzinho, clica lá, garante a sua vaga, já faz a sua inscrição para o projeto Artesã CEO, não fica de fora. É um projeto 100% grátis, vai ser 100% online, você vai poder assistir de pijama na sua casa. E vai ter um monte de sacadas que podem já no evento fazer alguma diferença para você aí no seu dia a dia, no seu ateliê. Beleza?
Então, bora lá, vamos embora pro conteúdo. Boa tarde para as meninas que chegaram, foi subindo aqui nos comentários, eu não vi o nome de todas, mas boa tarde para vocês. Agora, Artes e Manhas da Lu, boa tarde, é o que eu tô conseguindo ver aqui. Então, vamos lá, bora pro nosso conteúdo do dia. O que é o tempo? A gente tem dois tempos diferentes, né? A gente tem o tempo que é o tempo que está acontecendo aqui, que está bastante chuvoso, está acontecendo uma tempestade ali fora. E a gente tem o tempo do relógio. E nós vamos falar aqui hoje sobre esse tempo do relógio. Apesar de que o tempo ali, o clima, né? O tempo igual a clima, ele pode influenciar também no nosso negócio. Existem algumas estratégias onde a gente pode usar o tempo clima, né? Mas hoje nós vamos falar especificamente do tempo do relógio. E aí, o que o dicionário, eu fui procurar lá no dicionário o significado, a definição da palavra tempo. E qual é a definição dada pelo dicionário? O dicionário nos diz que tempo é a duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Beleza? Então, é o quanto dura cada coisa. E aí vai dar essa impressão pra gente de coisas que já se foram, que são passadas, as coisas atuais que são presentes e o futuro. E é também o período contínuo no qual os eventos se sucedem. Então, uma coisa acontecendo depois da outra, aquela continuidade de eventos ali determina também o tempo, uma fração de tempo. Então, o nosso dia, por exemplo, ele estaria dentro desse contexto. No nosso dia, a gente faz um monte de atividades que se sucedem, um monte de eventos que se sucedem. Acorda, toma café da manhã, organiza os filhos para a escola, faz alguma atividade ali na casa, trabalha um pouco no período da manhã, para fazer um almoço, no período da tarde trabalha mais um pouco. Então, esses eventos que se sucedem no nosso dia, eles vão formar também um período de tempo, né? Esse período contínuo aí que é o tempo. Boa tarde, meninas que estão entrando. Sana, Mary, Paty Arteira, Ireni, boa tarde para vocês, sejam bem-vindos. Então, de acordo com o relógio, porque o tempo, ele é uma variável mensurável, ou seja, a gente consegue medir o tempo, e é ali uma coisa matemática que foi inventada, sei lá, acho que lá na Grécia Antiga que inventaram o conceito de tempo e começaram a mensurar o tempo. Então, de acordo com o relógio, o nosso dia ele tem 24 horas, a nossa semana tem 168 horas, o nosso mês tem 730 horas e o nosso ano tem 8.760 horas. Olhando assim, visto de cima, dá para ver que é hora pra caramba. Então, por que a gente vive reclamando que não tem tempo para nada? E agora eu vou arriscar alguns palpites aqui do porquê que a gente vive reclamando de não ter tempo para nada. Quando na real, a gente tem sim muito tempo, a gente tem muitas horas disponíveis. E eu quero que vocês reflitam comigo em cima de cada um desses palpites que eu vou colocar. Se eu não me engano, são 4 ideias aqui que eu vou jogar para vocês. Eu quero que vocês façam essa reflexão sobre cada uma. Quem se identificar com algum desses palpites, já comenta, já manda um joinha aí, ou manda algum comentário contando alguma coisa pra gente a respeito de por que você se identificou com esses palpites, tá bom? Vamos lá, palpite número 1. Em primeiríssimo lugar, a gente tem a sensação de não ter tempo, por quê? Porque a gente costuma fazer as nossas tarefas do dia a dia no automático. A gente acorda, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, parece que a gente é um robozinho. Ainda mais a gente que tem casa e que tem filho e que tem marido para gerenciar. O nosso dia é um dia automático. A gente não para pensar em momento algum, seja no dia ou seja num determinado dia que a gente escolheu, tipo, hoje eu vou parar tudo, eu vou pensar sobre isso e vou me organizar. Ou seja, no decorrer do dia, a gente não para pensar um jeito de organizar esse tempo, para otimizar esse tempo e ter mais praticidade
no nosso dia a dia. A gente já falou sobre isso em lives anteriores. Quem não viu, quem está chegando agora, depois procura no feed as lives sobre procrastinação, sobre rotina e sobre produtividade. Foram 3 lives onde a gente falou sobre formas de otimizar o tempo, em contextos diferentes, mas são dicas, são formas que a gente deu ali para melhorar a forma. Otimizar significa melhorar, né? Deixar ótimo. Então, para melhorar a forma como a gente usa o nosso tempo. E a gente não para no dia a dia para pensar nisso. A gente só vai fazendo uma tarefa depois da outra. Segundo palpite, por causa de não ter uma organização do tempo, pelo motivo anterior da gente não organizar o nosso tempo, a gente não consegue perceber e muito menos avaliar o tempo que a gente desperdiça com atividades inúteis. A gente não percebe, gente, isso passa batido. A gente não analisa o tempo que a gente perde com atividades inúteis. Atividades inúteis, o que são? O tempo que a gente perde nas redes sociais com assuntos que não vão trazer nenhum tipo de benefício para o nosso negócio ou mesmo para a nossa vida pessoal. O tempo que a gente perde sentado no sofá, enfiado dentro do sofá, não é sentado, é enfiado lá dentro. Tem gente que às vezes fica até formado o corpo lá no sofá, assistindo série de Netflix, uma atrás da outra, temporada uma atrás da outra. Galera fala, esse fim de semana eu vou maratonar a série e tal. Beleza, vai maratonar a série e tal. Quanto tempo você vai dedicar a essa maratona e o que essa série tal vai te trazer de benefício? O que ela vai contribuir para você? Mas é lazer. Eu vou explicar para vocês agora mesmo que tem formas da gente otimizar o nosso lazer também e ter lazer de qualidade. Só porque é lazer, a gente não precisa ter um lazer sem qualidade. A gente não precisa ter um lazer que, em vez de construir alguma coisa, seja na nossa mentalidade, seja nas nossas práticas de dia a dia, pessoais ou profissionais, em vez de fazer isso, seja um lazer destrutivo. Um lazer que vai deixar a gente com a cabeça cheia de paranoia, um lazer que vai só gastar o nosso tempo, que não vai trazer nada de produtivo, não vai trazer nenhuma mensagem boa, não vai trazer nada de bom pra gente. Então, isso é um tempo que a gente desperdiça. São atividades inúteis. Por mais que você goste, é inútil. Você tem que assumir. Não é porque, mas eu gosto, eu adoro sentar no sofá e assistir Netflix. Tudo bem, você gosta. Só que falar que isso é útil, dependendo do que você está assistindo por lá, aí já é outra questão, são outros 500, né? O tempo que a gente desperdiça assistindo novela. Gente, novela, né? Vamos combinar. O que novela tem para acrescentar na nossa vida, além de nos distrair de forma inútil? Só distrai, só entretém. Mas no contexto de acrescentar alguma coisa que vai trazer algum benefício pra gente, zero também. Programa de fofoca, gente. Os programas de fofoca da tarde. Quanto tempo a gente gasta em programa de fofoca? Quanto tempo a gente gasta em rede social vendo fofoca de artista? Esse é o tempo que a gente desperdiça. E quando eu falei para vocês lá atrás, na sexta-feira, quando eu convidei vocês para essa live, que eu falei, eu vou provar para vocês que vocês têm tempo sobrando, esse aqui é uma parte desse tempo sobrando que vocês têm e que vocês não estão percebendo, que ele está sobrando, só que em vez de vocês direcionarem para alguma coisa produtiva, para alguma coisa que vai realmente trazer algum benefício para vocês e para a família de vocês, vocês estão desperdiçando em coisas inúteis. Aí quem me acompanha lá nos stories, eu convido todas vocês a me acompanharem nos stories, porque eu tô sempre postando alguma coisa legal lá para vocês, às vezes dicas que eu não trago aqui para as lives ou pro feed, viu que hoje eu coloquei uma tarefinha lá para vocês. Eu falei para vocês, vamos fazer um esquenta para a live, e aí eu deixei uma tarefinha lá com um passo a passo para vocês. O que era essa tarefa? Era uma tarefinha para vocês descobrirem quanto tempo, qual é a média de tempo que vocês gastam por dia no Instagram. Quem aqui fez a tarefa, levanta a mão. Vamos ver se alguém fez aqui. Se ninguém tiver feito,
eu dou o meu exemplo, que foi o que eu printei e coloquei lá. Boa tarde para as meninas que estão chegando, bebê e crochê. Adriana, acho que é a Adriana. Tá aqui lá no meio tem uma Adriana Pereira Lima ali. Boa tarde, Adriana, tudo bem? A Lari fez a tarefa. Quanto tempo deu, Lari? Sua média diária. A D também fez a tarefa. Quanto tempo deu sua média diária? Joga aí. Oi, Josi, boa tarde. O que eu queria que vocês, enquanto as meninas jogam os resultados ali, o que eu queria que vocês refletissem com essa tarefa? A gente pega o nosso celular da hora que a gente acorda e vai dormir com ele do lado. Eu não vou mentir, eu sou assim. Eu sou assim, por quê? Porque meu celular é meu despertador e tem um monte de coisa ali no meu celular que é objeto de trabalho, que é ferramenta de trabalho. Então, eu uso meu celular para trabalhar. Desde o momento que eu estou aqui com vocês no Instagram, até o momento de gerenciar minha loja. Minha loja eu gerencio pelo aplicativo do Elo7, pelo celular. Então, o celular eu fico com ele o dia todinho mesmo. E a gente, às vezes, não percebe o tempo que a gente dedica para as coisas ali dentro do celular. A Lari botou aqui que o tempo dela deu de 1 hora e 32 minutos. A D deu de 2 horas e 9 minutos. 2 horas e 9 minutos aqui. O que é esse tempo, para quem chegou agora? É o tempo médio diário que você fica dentro do Instagram. Dentro do Instagram. O meu tempo deu 2 horas, acho que 27, 37 minutos, se eu não me engano. Diário. Se você pensar que dessas 2 horas e 37, quase 1 hora e meia, eu tô aqui com vocês na live, sobraria mais 1 hora no dia para fazer atividade aqui dentro. O Instagram é uma ferramenta de trabalho para mim. Então, eu posto no feed, eu faço stories, eu faço reels, eu estou aqui no Instagram. Se você pensar essas 2 horas e 37 minutos por dia para uma pessoa que tem o Instagram como ferramenta de trabalho, seria até um tempo considerado pouco. É um tempo considerado pouco, porque eu poderia gastar muito mais tempo aqui dentro do Instagram, por causa, pelo motivo de eu trabalhar dentro do Instagram. Agora, para vocês têm que analisar. A D, por exemplo, 2 horas e 9 minutos. O que você normalmente faz nessas 2 horas e 9 minutos dentro do Instagram por dia? Por que você fica 2 horas e 9 minutos dentro do Instagram? 1 hora você está comigo aqui na live, que eu sei que você vem em todas. A outra 1 hora e 9 minutos, o que você está fazendo? Você está usando esse Instagram como uma ferramenta de trabalho produtiva ou você está usando com coisas inúteis? É aí que você tem que analisar. A Lari falou que o dela deu 1 hora e pouquinho, só que ela acha que gasta muito mais para assistir TikTok. Exatamente, tá vendo? A gente está falando de Instagram, ainda tem TikTok, ainda tem WhatsApp, ainda tem Facebook, ainda tem essa galera toda. Ainda tem gente que tem Quai, tem aqueles desafios lá do TikTok, do Quai, sei lá o que você vai, assiste não sei quanto tempo para ganhar 10 centavos. Tem gente que fica louca ali o dia inteiro naquilo, para no final do mês ganhar R$2. Então, avaliem isso. Olhem direitinho, se possível, tira um dia para realmente cronometrar, que é para você analisar e ver. Eu tenho certeza absoluta, a Dê está falando que ela assiste lives, então é um tempo super bem aproveitado, Dê. Se você está assistindo lives aqui, não só a minha, mas talvez de outras pessoas também, que estão te trazendo mais conhecimento, que estão te ajudando no seu dia a dia, perfeito. Sensacional. O problema é você usar com coisas inúteis. É essa avaliação que eu quero que vocês façam. Ivete, boa tarde. Meu pai amado, a Lari falou que ela fica umas 6 horas no TikTok ou mais. Lari do céu. Lari, eu vou te benzer. Aqui, ó. Pelo amor de Deus, sai desse corpo. Sai desse corpo e dê para esse corpo a oportunidade de ser uma empreendedora de sucesso. Tira esse TikTok. Isso aí já caracteriza vício já. A pessoa quando fica mais de 6 horas dentro do aplicativo e gasta esse tempão, seja TikTok, seja joguinho online, qualquer uma dessas coisas, já caracteriza vício. Então, para você se livrar desse demônio na sua vida, eu vou usar bem essa expressão porque é muito isso, porque te impede
de ir adiante, te impede de ir além. Você tem 6 horas do seu dia que você podia estar jogando no seu negócio, aproveitando no seu negócio, e você está desperdiçando em TikTok, tá? Então, desinstala esse aplicativo que não é de Deus. Fechou? Desinstala hoje. Desinstala hoje. Daqui uns 15 dias, um mês, você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida se você pegar esse tempo que você dedicava para o aplicativo e investir no seu negócio. A Ade falou que ela maratona as minhas lives quase todos os dias, enquanto faz o serviço de casa. Ô, Dê, querida, você vai ser o exemplo desta live, porque daqui a pouquinho eu vou dar esse exemplo para vocês. A Lari falou que é viciante demais. Exatamente, é viciante mesmo. É isso que eu tô falando, caracteriza vício. A pessoa que passa esse tempo todo por dia fazendo o mesmo tipo de atividade caracteriza vício. Desinstala, vai por mim, amiga. Lari, presta atenção, olha no fundo dos meus olhos. Eu vou olhar para você aqui no fundo dos olhos. Olha aqui, ó, no fundo dos meus olhos. Desinstala esse troço e vai investir o tempo no seu negócio, na sua vida. Você vai ver que isso tudo vai transformar para melhor. Faça isso, siga o meu conselho. Beleza? Então vamos lá, seguindo, terceiro palpite para vocês. Por que a gente acha que não tem tempo? Ou por que a gente diz que não tem tempo? Terceiro palpite, a gente usa a palavra, a expressão, né? Falta de tempo como desculpa. Como desculpa. A pessoa às vezes não tá afim de fazer alguma coisa e ela fala que ela tá sem tempo exatamente para se livrar de ter que fazer aquela coisa. Então, às vezes, chega uma pessoa para você e fala assim: então, tem uma oportunidade em tal lugar para você ir lá uma vez por semana e tal. Você não tá afim de pegar? Tem a feira de artesanato da cidade. Vamos jogar na realidade de vocês. Tem lá a feira de artesanato do fim de semana da cidade de vocês. Aí tá lá todas as barraquinhas. Aí a dona lá, a pessoa lá que organiza as barracas, sabe que você é artesã, sabe que você tem uns produtos bacanas, ela vai e manda uma mensagem para você. Aí ela fala assim: fulana, então, o negócio é o seguinte, liberou uma barraquinha lá na feira e eu pensei em você. Eu acho que talvez fosse interessante se você colocasse seus produtos lá. Você tem uns produtos tão bacanas, o pessoal costuma faturar bem lá e tal. E aí a pessoa não tá afim. Por quê? Porque ela vai ter que ficar lá no fim de semana dela, em vez de ficar no TikTok, vendo o TikTok, ou em vez de ficar sentada maratonando no Netflix, ela vai ter que ir lá para a barraca, ficar sentada lá o dia inteirinho, vendendo fisicamente. E ela não tá afim daquilo. Ela fala assim: nossa, preguiça. Ficar lá sentado o dia inteiro, calorão que tá fazendo, prefiro ficar aqui em casa com a minha pipoca, engordando e assistindo Netflix, que tá deixando meu cérebro lesado. Prefiro muito mais do que ir lá aproveitar essa oportunidade. Então, aí o que você faz? Você vai lá e manda mensagem para a pessoa e fala assim: sabe o que é? Não tô com tempo, eu não tô tendo tempo, gostei da oportunidade, muito obrigada por ter lembrado de mim, mas é que eu tô com muita encomenda. Aí você inventa uma desculpa: eu tô com muita encomenda, eu tô sem tempo, então não vou querer, tá? Então, quando a pessoa... Existem muitas pessoas que usam isso, a falta de tempo, como desculpa para poder se livrar de alguma coisa que não tá afim. E acaba perdendo um monte de oportunidade. Vamos ver o que as meninas estão falando aqui. A Lari falou que ela também tem escola, que ela passa o dia, aí também não tem tempo. Pois é, não tem tempo, né? Tá bom, falar nada com você sobre tempo. Não, viu, Lari? Você vai assistir até o fim essa live e depois a gente conversa. A Ivete está falando: meu tempo é bem repartido entre serviço de casa, fazendo crochê e assistindo as lives neste momento, por exemplo. Assistindo e trabalhando. Show, Ivete, show. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. A Josi falou: eu praticamente estou sem tempo de mexer no celular, porque tem umas encomendas para fazer e meu tempo está curto. Show, Josi, show. Se você está usando o seu tempo para trabalhar, excelente. Lari, eu preferia vender fisicamente. Será, Lari? Pode ser que sim, pode ser que não. O problema da venda física não é o tema dessa live, tá? A gente vai falar sobre isso em outros momentos. Já falei sobre isso com vocês em outras questões. No projeto Artesã CEO, a gente vai falar de venda física e venda online.
O problema da venda física é que você fica muito restrita, você fica sempre restrita num universo muito pequeno de possibilidades. Quando você opta também, além da venda física, não estou falando para trocar um pelo outro, estou falando para associar. Além da venda física vir para o online, o seu universo ele cresce bastante, as suas possibilidades aumentam. Marga N, gente, eu enxergo muito mal de perto, tá? Desculpem, não é o nome de vocês que é difícil não, sou eu que não enxergo mesmo as letrinhas aqui. Estou assistindo a live fazendo crochê, show de bola. A Lari falou que está assistindo a live fazendo pulseira, show, Lari, agora você acertou, agora você deu uma bola dentro, traça, agora golaço. Certo? Então existe esse palpite também. E aí, tem um outro palpite aqui, que a gente fala que não tem tempo, só que na verdade, quem assistiu a live do medo, lá na live do medo eu falei sobre isso, e agora eu vou repetir com vocês, o medo, muitas vezes ele pode se disfarçar de falta de tempo. Você não está não é que você não tem tempo, você tem tempo. Você tem medo junto. E aí esse medo, ele usa a falta de tempo como bengala, ele se disfarça de falta de tempo. Que medo que é esse? O medo de assumir novos compromissos e não dar conta. Então, às vezes, você quer fazer mais coisas, você quer assumir outros compromissos, você quer aproveitar outras oportunidades. Só que você tem tanto medo de não dar conta que você acaba usando a falta de tempo como uma bengala. Se você fala que você não vai assumir aquele novo compromisso por falta de tempo de forma consciente, aí entra na questão anterior que eu falei para vocês, que é você usar a falta de tempo como desculpa. Na verdade, você está com medo de não dar conta, você está com medo de não dar certo, está com medo de não dar resultado. E aí você fala que você não tem tempo para fazer aquilo como desculpa. A falta de tempo é uma desculpa. Ou ela pode acontecer de forma inconsciente também. Pode ser uma coisa inconsciente também. Você realmente acredita não ter tempo para colocar aquele novo compromisso, aquele novo projeto dentro da sua agenda, dentro do seu dia. Você acredita nisso. Só que isso não é real. Eu já mostrei para vocês aqui que tempo a gente tem. Basta saber como utilizar esse tempo. Certinho, meninas? Então, feita essa primeira reflexão, e traçando um paralelo com o seu dia real, eu quero que vocês imaginem o dia de vocês real, da hora que vocês acordam até a hora que vocês vão dormir. Pensem num dia típico, lógico que tem aqueles dias que tem algumas coisas diferentes que acontecem ali no meio, ali, um médico, alguma coisa diferente ali. Não quero esse dia, eu quero que vocês peguem um dia típico de vocês e pensem nele, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, e imaginem essas 4 situações que eu coloquei para vocês aqui. Imaginem, tentem organizar o dia de vocês na cabeça de vocês, ou quem preferir anotar, eu sou muito visual, eu gosto muito de anotar as coisas. Então, quem preferir anotar ali as tarefas do dia numa folha para tentar entender como que o tempo corre associado às tarefas ali, vocês vão conseguir ter uma noção de quanto tempo vocês estão deixando nesse dia que vocês poderiam estar aproveitando melhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero te incentivar agora a olhar o dia do outro. O seu dia você já conhece. Eu quero que você olhe o dia do outro. E quem que vai ser esse outro que eu quero que vocês olhem? Eu quero que vocês olhem o dia daquela pessoa bem-sucedida que a gente admira nas redes sociais. É esse dia que eu quero que vocês olhem. Lá na live da rotina, quando eu falei com vocês lá a respeito da rotina, de criar algumas rotinas diferentes no dia, eu falei para vocês, eu dei a dica para vocês estudarem a personalidade e a rotina de uma pessoa de sucesso, a pessoa que você gostaria de ser. Para quê? Para que, olhando a vida daquela pessoa, analisando a rotina daquela pessoa, estudando os hábitos daquela pessoa e tentando entender a personalidade dela, se você quer ser como ela, se você quer ter o mesmo tipo de vida dela e quer ser bem-sucedida como ela, faz muito sentido você começar a replicar no seu dia a dia algumas práticas que essas pessoas fazem no dia a dia delas. Faz muito sentido isso, porque aos poucos você vai começar a pensar como essas pessoas
E aí, automaticamente, você vai trazer a vida dessas pessoas, o estilo de vida dessas pessoas e o sucesso delas para a sua vida também. Um exemplo prático disso é, por exemplo, se você quer praticar mais atividade física, você quer ser mais fitness, etc e tal, se você segue uma pessoa que é uma musa fitness, sei lá o que você quer ser como ela, ou mesmo que não seja tão extremo assim, mas uma pessoa lá que tem a prática de atividade diária todos os dias, você segue e você vê que aquela pessoa está usando, por exemplo, aqueles relógios que são marcadores de passo, que marcam frequência cardíaca, etc e tal, você vê que aquela pessoa não tira aquele relógio do braço. Talvez a simples atitude de você comprar um relógio igual ou parecido e colocar no seu braço já vai te aproximar mais do estilo de vida daquela pessoa. Por quê? Porque aquele relógio, ele lembra atividade física. Se ele lembra atividade física e se ele tem as notificações ali para te lembrar de fazer, vai ser muito mais fácil você se sentir motivada, incentivada a fazer sua atividade do dia do que se você não tivesse aquilo ali com você. Esse é só um exemplo, não estou falando para vocês saírem comprando relógio, não. Estou falando assim, é um exemplo, como uma coisa simples do dia a dia de outra pessoa pode te motivar no seu dia a dia, certo? Então, nós vamos olhar a vida, o dia típico desta pessoa que a gente admira. A Lu acabou de chegar, tá atrasada, mas chegou, tava falando com a mamãe. Ai, que bonitinha, mamãe tem prioridade. A live fica gravada para isso. Certinho? Então, se você já fez ou se você faz isso, de acompanhar o dia a dia de uma pessoa que você admira e que você quer ser como, que te serve de exemplo para você, que te guia dentro das suas metas ali, dos seus sonhos, tanto pessoal quanto profissional, e isso é muito fácil de fazer, acompanhar os stories já te dá uma noção muito boa disso, porque essas pessoas costumam botar nos stories dela, fazer quase que um vlog ali, jogar nos stories o dia a dia delas ali, então dá para você perceber. Se você já faz isso, você vai perceber o quê? Você pega lá uma pessoa dessa, você vai ver. Ela acorda cedo, tem umas que acordam às 5 da manhã, aí ela vai para academia, vai ficar 1 ou 2 horas na academia, aí ela vai tomar café da manhã num lugar bacana, aí ela sai do café da manhã, ela vai estudar, ou ela vai fazer alguma leitura, aí ela vai almoçar, às vezes esse almoço pode ser um almoço com uma amiga, pode ser um almoço de negócio, pode ser um almoço na casa dela, ela vai almoçar ali, depois dali ela vai para o trabalho, vai para o escritório dela. Chegou lá no escritório, ela vai ter uma reunião, às vezes ela pode fazer um bate-volta, uma viagem ali no dia, uma viagem de trabalho, saiu do trabalho, ela pode passar no mercado, ela vai passar no mercado para pegar alguma coisa, às vezes ela sai do mercado, ela vai no shopping para assistir um filme novo que está no cinema, dali ela vai jantar. Então, qual que é a impressão que a gente tem? Parece que o dia desse povo não acaba de tanta coisa que esse povo faz. Não é? A gente não tem essa impressão? Quando você acompanha um dia típico desse povo aí, ó, o tanto de coisa que essas pessoas fazem, tanto no pessoal, no lazer, quanto no profissional, durante o dia inteirinho. Parece que o dia deles tem muito mais horas do que o nosso, não é? Só que o dia deles tem a mesma quantidade de horas que o nosso. O Steve Jobs, gente, o criador do iPhone, o dia dele tinha 24 horas igual o nosso. O cara lá da Microsoft, o cara do Facebook, o dia deles tem as mesmas 24 horas que o nosso dia. Qual que é o segredo? Por que o dia deles rende tanto? Por que eles conseguem construir grandes negócios, construir grandes empresas? Prioridade e otimização desse tempo. Esse é o segredo dos grandes empresários, esse é o segredo das pessoas que dão certo. Você ter prioridades e otimizar o seu tempo, otimizar o seu dia. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Aí tem gente que vai falar assim, sempre tem, né, que é povo do contra, assim, que é dar o contraponto. A pessoa vai falar assim, ah, não, mas esse povo aí que eu sigo na rede social, eles têm funcionário, eles têm babá, eles têm uma pessoa que limpa a casa deles, eles têm funcionário no escritório, eles têm secretária, têm assistente. Fica muito mais fácil, porque os funcionários é que fazem tudo. Eu não tenho ninguém, eu sou eu presa, eu tenho 2 filhos para criar, eu tenho meu marido, eu tenho casa para cuidar, eu não tenho funcionário. Então, por isso que o meu dia não rende igual ao dia deles.
Gente, funcionário ajuda bastante. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Muitos desses, inclusive esses que eu citei para vocês aqui, Steve Jobs é um exemplo, o Zuckerberg lá do Facebook é outro. Muitos deles começaram eu presa. Se vocês assistirem um filme lá da rede social que conta a história do Facebook, vocês vão ver que eles começaram praticamente dentro de uma garagem. O Steve Jobs começou a Apple também praticamente dentro de uma garagem, sozinho ou com outro amigo. Ninguém tinha funcionário no começo, eles davam conta de tudo. Ah, mas são homens, é muito mais fácil que a gente, mulher, tem filho, tem casa. Gente, parou, tá? Se você quer ser uma empreendedora de sucesso, você tem que mudar essa mentalidade. Você tem que mudar essa mentalidade. A gente tem a mesma capacidade, a gente tem o mesmo poder que eles. Basta que a gente direcione. No final, eu vou dar uma lista aqui para vocês de algumas coisas para vocês assistirem, que vocês vão ver histórias de mulheres que foram vencedoras com filho, com preconceito, com escambau a 4. Então, isso não é desculpa. E assim, todos eles, é o que eu tô falando para vocês, todos eles começaram sem funcionário. E se desde o princípio, desde quando eles abriram a portinha na garagem para poder começar a trabalhar, eles não tivessem essa mentalidade de priorizar as coisas e de otimizar o tempo, talvez até hoje eles ainda estivessem sem funcionários e do mesmo jeito, trabalhando na portinha de garagem. O que a gente tem que entender é, se você quer ter funcionário para facilitar a sua vida, você tem que começar desde já, estabelecer algumas prioridades na sua vida e no seu negócio e trabalhar o seu tempo para que essas prioridades, para que essas coisas aconteçam. Nada cai do céu nessa vida. Todo grande sucesso ele é resultado de muito esforço no começo. A gente tem que dedicar um tempo. Eu falei para vocês aqui, acho que na live de metas, sobre o ciclo ali do começo da empresa, que o primeiro ano realmente é um ano muito difícil, é um ano de testes, é um ano de investimentos, é um ano bem complicado, onde a gente trabalha demais, mas chega uma hora ali por volta do segundo, do terceiro ano, que se você for fazer um gráfico do seu faturamento, dos resultados do seu negócio, você vai ver que vai dar uma subida. E ali não para mais de subir, até que chega num ponto que estabiliza, que é a estabilidade que a gente promete, falar, você vai ganhar tantos mil por mês e tal, papá. É essa estabilidade que a gente está prometendo. Ninguém promete para você que você vai começar um projeto hoje e amanhã você vai estar faturando 3 mil, 4 mil, 10 mil. Não existe isso, não existe isso. Não cai do céu, então você vai ter que dedicar um esforço no começo para que as coisas comecem a engrenar, a partir daí elas vão começar a subir até você atingir o seu ponto de estabilidade. Geralmente de 3 a 5 anos é o prazo que a gente dedica aos projetos para que eles realmente se estabilizem, que a gente consiga ter uma certa segurança ali. Depois desse tempo, depois desse começo, as coisas vão ficando muito mais fáceis. A gente já falou sobre isso, lá na live de rotina a gente fala muito disso. Que a gente começa com muita disciplina, com muita atenção ali, para depois isso aí ficar mais fácil. E aí, o que eu quero que vocês percebam? Que no caso dessas pessoas de sucesso, que tem lá os funcionários delas, que a gente acha que eles fazem a diferença, por isso que o dia delas rende mais que o nosso, quando um funcionário entra na vida dessas pessoas, entrou um funcionário, contratou uma pessoa, contratou a babá, contratou a pessoa para fazer a faxina na casa, contratou a pessoa para ser secretária no escritório, essa pessoa, esse empreendedor de sucesso, ele não usa o tempo que ele ganhou, porque ele transferiu a tarefa para o funcionário, com inutilidades. Ele não faz isso, ele não usa. O que essa pessoa faz? Essa pessoa ela segue otimizando o tempo dela. Aquele tempo que ela economiza ali, porque ela terceirizou para o funcionário, ela vai acrescentar uma outra atividade ali que vai ajudar ela a crescer ainda mais para poder contratar um segundo funcionário. E esse é o ciclo. Contratou o segundo funcionário, ganhou o tempo ali que aquele funcionário vai fazer a tarefa, acrescenta uma outra atividade ali,
cresce mais ainda e é assim que as empresas se formam. É assim que se constrói um negócio do zero. Passo a passo, mas sempre com essa mentalidade de otimizar sempre os processos. Inutilidade, coisas inúteis, coisas que não acrescentam, não entram na vida dessas pessoas que fazem sucesso. E por que elas agem assim? Para que isso? Porque tem gente que fala, nossa, trabalha tanto para nada, não tem qualidade. Elas fazem isso, essas pessoas fazem isso, que é para chegar num nível, que é aquele nível que eu falei para vocês, que começa aqui retinho o gráfico, de repente ele começa a subir os seus resultados, até chegar num nível lá em cima, que é o nível máximo, onde vai entrar num platô, numa estabilidade. Essas pessoas trabalham para chegar nesse nível onde ela possa se dedicar menos ao trabalho e ganhar infinitamente mais. E essa grana que ela vai estar ganhando, ela vai ter segurança de ter construído um patrimônio que vai trazer paz para as gerações seguintes. Não é para uma geração só não, para várias. Não estou dizendo que essa será a nossa realidade. Eu estou dizendo que a gente tem que se espelhar nessa realidade, se espelhar nessas histórias de vida e nessa forma de conduzir as coisas para a gente chegar naquilo que a gente quer para a gente atingir as nossas metas, para a gente ter os nossos resultados que a gente quer. E aí agora vem a parte boa. Agora vem as dicas que eu trouxe para vocês para a gente conseguir otimizar o nosso tempo. Meninas que estão chegando, Josi, boa tarde, Gorete, boa tarde, Elô Bonecas, boa tarde, Espaço Arte Ateliê, boa tarde. Lembrando que essas lives ficam gravadas, Instagram tá demorando um pouquinho para me liberar a live aqui para eu poder compartilhar com vocês, mas é um bugzinho da rede, tá? Mas acabou a live, dá um tempinho que ela já sobe no feed. Quem tá chegando agora quiser ver o começo, depois vai lá rever, tá bom? E o que eu vou ensinar para vocês aqui agora com essas dicas de otimização de tempo? Eu não vou ensinar vocês a organizar a agenda. Por quê? Porque a gente já falou disso em lives anteriores. Inclusive, convido você que está chegando hoje, que ainda não viu essas lives anteriores, assistam as lives anteriores que já estão no feed, porque a gente falou muita coisa bacana lá. O que a gente vai falar aqui? A gente vai falar como usar bem este tempo. Com o objetivo primeiríssimo, nossa prioridade aqui vai ser estruturar e crescer o nosso negócio artesanal. A nossa meta, o nosso presente lá no final vai ser trabalhar menos e ganhar mais. Beleza? Igual esses grandes nomes que a gente fica seguindo nas redes aqui, que hoje conseguem trabalhar menos e ganhar muito, muito mais do que no começo da carreira deles, tá? Então, esse vai ser o nosso objetivo também. Primeira dica que eu vou dar para vocês. Lazer de valor. O que seria um lazer de valor? E agora eu vou cutucar a feridinha de algumas de vocês aqui. Eu quero até que vocês coloquem uma mãozinha levantada e um joinha nos comentários se vocês se virem nessa situação. Lazer de valor. A gente fala, mas também não dá para ficar o tempo todo só pensando em trabalho, porque a gente fica doente, porque a gente precisa ter lazer. Precisa, gente, lógico que a gente precisa ter lazer. E o lazer, o tempo do lazer, ele vai estar ali na nossa agenda, ele vai estar no nosso esquema. Aí tem gente que fala, nossa, que absurdo ter que colocar na agenda um tempo de lazer. Parece absurdo, mas no começo é o que funciona. Você vai ter que sim determinar os horários ali direitinho, onde você vai ter lazer, horários para suas questões pessoais, etc e tal, porque é o que funciona. A partir do momento que isso ficar automático para você, você não precisa mais escrever na agenda, porque já vai estar automático. Fechou? O que é um lazer de valor? O que as artesãs falam? Muitas artesãs falam. Porque eu quero viver de artesanato, porque eu tenho filhos pequenos, porque eu tive um bebê e eu quero acompanhar o crescimento dos meus filhos. Essa frase é uma frase muito típica da maioria das artesãs. Esse desejo é o desejo de quase 100% das artesãs que têm criança pequena em casa. Não quero mais ser CLT, porque eu quero acompanhar o crescimento dos meus filhos. E aí o que acontece? No dia a dia, enquanto tá lá trabalhando, beleza, tá lá crochetando, costurando, tricotando, fazendo laço, tá lá trabalhando.
De repente sobra um tempinho, e esse tempinho é o tempinho do lazer. O que a criatura faz? A criatura faz um baldão de pipoca, senta lá na frente da televisão e vai assistir televisão. Vocês estão entendendo? Esse tipo de lazer não é um lazer de valor, porque não vai te acrescentar. Se em vez disso você sentar com seus filhos, pode ser no mesmo sofá, pode fazer a mesma pipoca, mas senta com seus filhos lá para jogar um jogo, senta para contar uma história, senta, se você tem filhos um pouco maiores, para conversar com eles sobre o dia deles, para conversar sobre a escola. Isso é um lazer de valor e você vai estar realizando o seu desejo, que é acompanhar o crescimento dos seus filhos. Porque acompanhar o crescimento de filho não é só a gente ver o filho ali dentro de casa andando para lá e para cá e ver ele crescendo, não. É a gente participar efetivamente do crescimento dos filhos da gente, a gente celebrar cada marco de desenvolvimento que eles batem. Aprendeu a andar, aprendeu a engatinhar, aprendeu a fazer uma continha mais difícil na escola. Então, isso é acompanhar o crescimento e o desenvolvimento dos nossos filhos. E a gente pode trocar o Netflix, trocar a novela, trocar qualquer coisa que a gente senta para ver na televisão, por isso, por estar com os nossos filhos. É uma atividade de lazer, é prazeroso. Você sentar, você vai brincar com a sua filha de panelinha, vai brincar de fazer comidinha, brincar de boneca. Senta com seu filho, vai brincar de carrinho, vai jogar um jogo de tabuleiro, alguma coisa assim. Você não precisa ficar, criança não tem fim, né? Se você sentar ali, eles vão querer que você passe o dia. Você pode explicar, falar assim, olha, mamãe tem 1 horinha aqui agora, que é no meu trabalho, eu tenho 1 horinha de descanso aqui no meu trabalho agora, vem aqui, vamos sentar aqui, vamos ler uma historinha. Vão sentar aqui e vão jogar um jogo. Isso é um lazer de valor. Isso é acompanhar o crescimento e desenvolvimento dos filhos. Isso é uma forma de você usar o seu tempo de forma que ele seja ótimo para te trazer um benefício. Vocês estão entendendo? Isso sim. Você está criando vínculo com seus filhos, você está tendo um monte de benefício nesse tempo que você está usando. Tá? Não é tempo perdido. Tempo perdido é você ficar enchendo a cabeça de besteira, que é o que a televisão traz pra gente hoje. A Marga N tá falando aqui, primeira vez na live, estou amando. Seja bem-vinda, querida, seja bem-vinda. Assiste as lives anteriores, que tem muita coisa bacana lá que a gente conversou. Então, esse é o lazer de valor, é a primeira dica que eu dou para vocês. Não precisa ser necessariamente dentro de casa. Dá uma voltinha no quarteirão com seus filhos. Dá uma voltinha de bicicleta no quarteirão, sabe? Uma coisinha, uma atitude que você fizer ali já vai estar sendo extremamente significativa para eles e para você extremamente benéfico, né? Minha palavra, tô pensando em benefício. E tô lendo aqui o negócio da Lari. A Lari colocou assim, e eu que não tenho filhos, kkk, você que não tem filhos, dona da Lari, a Lari, tô vendo que vai ser ótimo ter você aqui nas lives. Venha sempre, que a gente vai ter sempre coisa para conversar aqui. A Lari que não tem filhos e você aí que não tem filhos, o que você vai fazer no seu horário de lazer de valor? Você vai pegar a sua bicicleta, vai dar uma volta no quarteirão, você já vai estar fazendo uma atividade física. Você não tem bicicleta, você vai pegar o seu pezinho, vai calçar um tênis e vai dar uma voltinha no quarteirão, vai fazer uma caminhadinha de 20 minutos, meia horinha ali, você vai ver que já vai te trazer um monte de benefícios de saúde, é uma forma de você ter lazer. Você vai colocar no seu celular para tocar aquela playlist que você gosta. Mais pra frente eu vou dar outras dicas para vocês aqui. Você pode colocar ali para rodar no seu celular um podcast bacana que vai te trazer alguma coisa produtiva. Já vou falar disso já, não vou nem pular o tema aqui. Mas a Elô deu ideia aqui de autocuidado. Autocuidado também é uma forma de você aproveitar o seu tempinho de lazer ali, fazer uma máscara de hidratante no cabelo, pintar o seu cabelo, fazer sua unha, fazer uma massagem no pé, alguma coisa que você faz ali. Ah, mas isso não é lazer. Gente, é uma forma de você descansar, é uma forma de você relaxar. Tá? Lazer não é necessariamente só você passear, assistir filme, essas coisas não. A gente tem isso, é uma coisa meio cultural, que a gente acha que lazer é esse tipo de coisa. Você tem que sair, gastar dinheiro, tem que viajar, tem que fazer isso, é lazer. Não é isso não. Lazer é um momento que você tem ali para você distrair sua cabeça, para você relaxar, tá? Então tem várias coisas que você pode fazer ali para ter o seu lazer de valor. A Lari falou, meu Deus, eu vou ter a vida que eu sempre quis.
Sana Artesanatos, eu tenho uma menina de 1 ano e 6 meses e tiro um tempinho para ficar com ela e fazer meus artesanatos em EVA. Super, é isso daí. Você vê a diferença que vai fazer no seu relacionamento com a sua filha. Então, é um lazer que é extremamente benéfico para os dois lados. Você está trazendo benefício não só para você, porque você vai ver que para você também vai ser muito melhor. Você não vai estar entupindo o seu cérebro de estímulo visual e auditivo, aquela coisa toda. Ao contrário disso, você vai estar tendo experiência com seus filhos ali. E vai ser muito melhor para você. Você vai conseguir se concentrar melhor. Você vai conseguir produzir mais por conta dessa 1 horinha que você vai passar ali com a sua filha. A Elo falou, o autoconhecimento é o maior benefício que podemos ter. Exatamente, exatamente. A Lu falou, até ler um bom livro para quem gosta. Sim, ler um bom livro para quem gosta de ler também é uma super forma de você ter um lazer de valor, um lazer de qualidade. Você que gosta, segunda dica aqui agora. Você que gosta, agora prepara a canetinha aí com papel para vocês anotarem. Você que gosta de programa de fofoca, de passar tempo no Instagram ali vendo o que a Virgínia tá fazendo lá com as filhas dela e com o Zé Felipe. Você que gosta de ficar acompanhando vida de artista, acompanhando vida de personalidade, essas coisas, e tá usando grande parte do seu tempo no dia para isso, para acompanhar o que essas personalidades estão fazendo, eu vou te dar a dica agora de você trocar essa prática pelas novelas da vida real. Isso serve também para você que gosta de novela, de assistir Netflix, essas coisas. Eu vou te dar a dica aqui de algumas novelas da vida real que você pode colocar no lugar dessas novelas fictícias ou dessa vida dos outros que não vai acrescentar nada na sua vida. A não ser que você esteja fazendo que seja um grande empreendedor, que vai lá para aquela dica que eu dei antes. Mas se for só coisa de artista, quem separou de quem casou com quem juntou com quem teve filho de quem, se for só isso, troque essas atitudes por novelas da vida real. O que são novelas da vida real? São alguns filmes, são algumas séries, são alguns documentários que retratam a vida de grandes personalidades, mas que vão trazer algum benefício para a gente, que vão trazer algum ensinamento para a gente. Exemplo, agora vocês anotem que eu vou dar exemplo aqui, uma lista de filmes aqui para vocês, que é muito melhor vocês assistirem esses filmes e outros parecidos com esses, do que ficar perdendo tempo lá em Netflix com série boba. Primeiro, O Rei da TV, não sei se vocês já viram, O Rei da TV, acho que ele está disponível, como que chama aquele? Star+, o nome da plataforma lá de streaming, que está disponível. É uma série em 8 capítulos que conta a história do Silvio Santos. Você gostando ou não do Silvio Santos, não é essa a questão. Aqui você não vai assistir porque você gosta. Aqui você vai assistir para conhecer alguns exemplos, algumas sacadas, algumas coisas interessantes que a pessoa fez na vida, e que causou um impacto muito grande na vida dessa pessoa e que você pode replicar na sua própria vida. A Mônica falou assim, interessante, não entrei aqui à toa, estou no lugar certo. Ai, que bom, Mônica, seja bem-vinda, está convidada para as outras lives também. O que eu achei interessante no Rei da TV? O Rei da TV tem uns episódios lá, que a história é mais ou menos assim, eu não vou dar spoiler de nada aqui para vocês, é só um resuminho assim em uma frase. A história é mais ou menos assim, teve aquela época, não sei se vocês lembram aqui, que o Silvio Santos teve aquele problema na garganta, ele teve acho que um tumor, um câncer, sei lá o que na garganta dele, e foi uma época que para ele foi muito decisiva, foi um divisor de águas ele mesmo, uma virada de chave, né, que é pra gente usar o nosso bordão do projeto. O que aconteceu nessa época? Existia um risco muito grande dele não poder nunca mais trabalhar na televisão por causa daquele problema que ele teve na garganta, o problema que ele teve na voz. E aí, a série, o que ela mostra? Ela faz como se naquele momento, naquela hora ali, ele começasse a fazer uma retrospectiva da vida dele, de tudo o que ele tinha feito desde o comecinho, desde quando ele era camelô, até onde ele chegou, e ele começasse a refletir sobre tudo aquilo ali que aconteceu na vida dele.
Entendeu? E nessa reflexão que ele faz, nos capítulos ali, vão ter algumas coisas muito interessantes que eu acho que vocês podem aplicar no negócio de vocês. Uma delas, que eu vi um trechinho, é quando ele era camelô. Tem uma cena lá onde ele está vendendo uma caneta, que é muito bacana de vocês assistirem, de vocês verem, a forma como ele vende essa caneta. O que ele faz para vender essa caneta? Ele não faz igual a gente faz no Instagram da gente, que vai lá e posta a foto da caneta e escreve lá na legenda, encomendas via direct, encomendas via WhatsApp, número tal. Ele não faz isso. Se vocês assistirem, vocês vão ver como ele faz para vender a bendita da caneta. Ele não fala, assim, lógico, ele vai ficar falando, essa caneta mágica, não sei o que da caneta mágica e tal, mas olha pra vocês verem, ele deu um nome para essa caneta, ele deu outro contexto para essa caneta, e ele fica o tempo todo falando, essa caneta é a caneta ideal para você assinar grandes contratos, para você assinar, ele mostra todos os benefícios, ele mostra uma vida boa que você pode ter com aquela caneta, e é o que eu falo para vocês aqui o tempo todo, quando vocês forem vender o produto de vocês, vocês não têm que falar, amigurumi ursinho, encomendas direct. Amigurumi ursinho, encomendas no WhatsApp tal. Laço, tem lá o nome dos laços lá. Laço, princesa da Disney, no encomenda tal. Não é assim que você vai vender. Você vai vender do mesmo jeito que o Silvio Santos vendeu a caneta dele lá no Rei da TV. Então depois vocês assistam, é uma super dica para vocês, que vai ter um monte de sacada de empreendedorismo ali, que acho que vale a pena. Outro filme muito bacana que vocês podem assistir, ele chama Girl Boss. O que é Girl Boss? Girl é garota, G-I-R-L, para quem estiver anotando. Boss é chefe, B-O-S-S. Então seria uma garota chefe, né, na tradução literal ali. Conta a história de uma menina, é uma história real. A maioria deles que eu trouxe para vocês aqui são histórias reais. Conta uma história real de uma menina que ela começou a vender as roupas usadas dela num brechó dentro do eBay. Para quem não conhece o eBay, é um site americano muito parecido, bem parecido com o Mercado Livre, um pouco mais sofisticado que o Mercado Livre, mas a lógica é a mesma, onde as pessoas vendem de tudo lá dentro, coisa nova, coisa usada e etc e tal. Então, essa menina começou a pegar as roupas usadas dela, que ela não usava mais, e montou um brechózinho lá dentro do eBay e começou a vender essas roupas lá nesse brechózinho. E aí ela foi trabalhando tanto ali dentro daquele negócio que ela foi construindo, trabalhando divulgação, trabalhando comunicação, trabalhando público, trabalhando tudo isso ali dentro, até que chegou um ponto que ela virou uma das mais importantes fashionistas dos Estados Unidos. Hoje ela é uma grande influencer. Eu não anotei o nome dela aqui, mas depois eu procuro para vocês e jogo lá no grupo do Telegram. Mas hoje ela é uma super fashionista. Ela começou com um brechózinho dentro do eBay. Então, uma história interessante também de acompanhar. Outro filme, se vocês perderem aí os nomes, pode jogar aí no comentário que eu repito para vocês. Outro filme bacana para vocês assistirem. Coco antes de Chanel. É a história da Coco Chanel, que é a fundadora da marca Chanel, né? Marca tão importante hoje no mundo da moda. E é uma história muito bacana também sobre empoderamento feminino. Eu não gosto muito de usar essa palavra não, porque eu acho que as pessoas usaram tanto que ficou uma palavra meio... tiraram um pouco do real significado dela. Mas assim, foi uma época que foi muito difícil para a mulher se destacar, principalmente no mercado de moda, por mais contraintuitivo que pareça, mas era uma época onde os homens dominavam muito o mercado de moda. E ela chegou propondo uma estética completamente diferente de roupa, de vestuário, e teve que vencer muitos preconceitos, teve que batalhar bastante, teve que vender a ideia dela com muita garra, muita determinação ali. Então é um filme que vale a pena também vocês darem uma olhada. Coco antes de Chanel, é a história da marca Chanel, como que a marca surgiu e como ela se desenvolveu. Outro filme bacana aqui, A Vida e a História de Madame C.J. Walker. O que esse filme fala? É uma mulher negra que teve que vencer muitos preconceitos também, teve que vencer muitos desafios, e ela começou do zero zerinho, que é a situação de muitas de vocês hoje,
a trabalhar, começou do zero mesmo, uma empresa de produtos afro. E hoje ela tem uma mega empresa, um mega negócio, ela venceu e foi, então é interessante também este filme, a vida e a história de Madame C.J. Walker. Outro filme bacana para vocês assistirem, Joy, o nome do sucesso. Quem foi Joy? Joy foi a criadora da nossa amiga Mop. Gente, a Mop salva vidas, né? A Margaiane falou que já assistiu esse da Madame C.J. Walker, Margaiane. A Lari pediu para repetir. Esse último que eu falei, esse é mais difícil um pouco por causa do nome dela. Eu vou soletrar para vocês. A vida e a história de Madame, só que sem o E no final. C.J. Walker, W-A-L-K-E-R. Filme muito legal. Outro filme que eu falei para vocês que agora é a Joy. Joy, o nome do sucesso. A Joy inventou a mop, gente. Quem aí tem uma mop em casa sabe que a mop, nossa, um braço direito, a gente ama. Aquela mop mesmo, aquele esfregãozinho de limpar chão. Foi ela que inventou. E aí a história real, né? Conta a história de como ela inventou a mop e como ela construiu uma mega empresa ali por causa da mop. Então, um filme bem bacana também. Aí tem mais outros 2 filmes que eu vou sugerir para vocês. Olha o tanto de opção boa que tem, gente, para vocês trocarem a Netflix e trocar essas novelaiadas aqui. Não tem nada de bom por coisas produtivas, coisas que vão trazer mensagens bacanas para vocês. Esse filme aqui é muito legal também. Ele chama Julie e Julia. Então é Julie e Julia. Julie e Julia. O que acontece nesse filme? Eu não sei o nome das duas aqui agora, eu sei que uma das duas, se eu não me engano, foi a Júlia. O que ela faz? Ela tinha mais ou menos uns 40 anos de idade, trabalhava no mundo corporativo e tal, e aí ela vai no restaurante, come uma comida lá que ela gostou muito, ficou enlouquecida pelo sabor do prato, e ela resolve jogar tudo pro alto e investir numa outra carreira. E aí ela vai estudar gastronomia, culinária, etc e tal, e se transforma numa grande especialista em culinária e em gastronomia. E nesse caminho, ela escreve um livro. Esse livro dela, ela coloca 500 receitas dela nesse livro e faz um enorme sucesso, etc e tal. E aí, o que acontece? A Julie, que é a outra personagem do filme, ela pega esse livro de receitas da Julia, de 500 receitas, e resolve fazer todas as receitas. Ela coloca isso como objetivo para ela, como meta. Eu vou fazer todas as receitas desse livro. E enquanto ela ia fazendo as receitas, ela vai filmando e vai postando isso num blog. E aí ela fica super famosa também, porque as pessoas começam a acompanhar esse desafio que ela mesma se colocou de fazer as 500 receitas. Então ela vira uma grande blogueira e tal, etc. Elas nunca se conheceram pessoalmente, elas não se conhecem pessoalmente, só que elas começaram a trocar figurinha ali no online, a conversar ali no inbox a respeito das experiências das duas, né, do que elas estavam fazendo, etc e tal, e elas formaram, as duas, uma rede de apoio, onde uma apoiava a outra. E é aqui que eu falo para vocês, nós vamos falar sobre isso mais adiante, em outras lives, mas existem formas, se você não tem o apoio daquelas pessoas que você gostaria de ter, ou seja, sua família, alguns amigos, você pode formar outras redes de apoio diferentes. E aqui no caso delas, uma das mensagens que o filme passa vai ser esse. Então, uma mensagem que eu quero que vocês vejam lá é como transformar um hobby em negócio, que é o que muitas de vocês, também acontece com muitas de vocês. Vocês querem transformar o hobby de vocês, que é a produção artesanal, em um negócio. E lá no filme elas vão mostrar como elas fizeram isso. E outra coisa é essa questão do apoio, de formas a gente encontrar apoio para poder seguir adiante a nossa jornada. E por último, esse aqui é um filme um pouco mais famosinho já, acho que vocês já ouviram falar, é a Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento. Esse filme aqui é um pouco mais famoso. O que tem nesse filme? É uma mulher que trabalha no universo corporativo, se eu não me engano, ela trabalha num escritório de advocacia e tal. E aí ela tem que conciliar esse trabalho dela, apresentar resultados, ela é pressionada a apresentar esses resultados constantemente, e ela tem que conciliar esse trabalho
dela no universo corporativo ali, com a criação solo de 3 filhos. Ela tem 3 filhos, ela não tem um pai, não tem um marido que está ali junto com ela para poder ajudar na criação desses filhos, e ela tem esse trabalho que exige muito dela. Então, ela no filme, uma das mensagens que eu queria que vocês olhassem é exatamente isso, é um super para as mães empreendedoras, as mães que estão começando, que têm criança em casa, assistam esse filme que vai motivar vocês, vai trazer um monte de sacada boa para vocês aí. Tá bom? Então essa foi uma listinha. A Lu pediu para colocar no Telegram depois. Vou colocar assim, Lu. Vou botar a listinha lá para vocês. Certinho, meninas? Redes sociais. Como que você vai começar a usar suas redes sociais a partir de hoje, se você quiser otimizar o seu tempo? Você vai usar suas redes sociais para se relacionar e conhecer melhor o seu cliente todos os dias e para fazer networking. O que é networking? São relações profissionais. É uma rede de... net é rede, né? Working é trabalho. Então, é uma rede profissional. É você ir conhecendo pessoas e se relacionando com pessoas. A Lari falou, vou ter que sair, que raiva. Assiste gravado depois do finalzinho, Lari. Esteja aqui amanhã, viu? Amanhã a gente está aqui de novo às 14 horas. Então, você começar a bater papo, a conversar com pessoas que fazem a mesma coisa que você, não é concorrente, mas assim, pessoas que podem te acrescentar de alguma forma. Então, vamos supor, você quer mais dicas de... Tchau, Lari, amanhã esteja aqui. Ateliê Tereza Coutinho falou, boa tarde, atrasei, mas cheguei. Assiste depois no gravado comecinho, Tereza. Então, por exemplo, se você percebeu lá na análise que você fez do seu negócio, que você precisa conhecer mais coisas a respeito de vendas, procura algumas pessoas interessantes ali nas redes sociais, troca uma ideia, vai lá no direct, manda uma pergunta. Então, se a pessoa abriu caixinha lá nos stories, vai na caixinha, participa, coloca lá sua dúvida, começa a conversar com as pessoas, vai formando uma rede. Tem muitas pessoas hoje que eu me relaciono online, que eu conheci online, que a gente se sente quase que amiga mesmo, de tanta intimidade que a gente tem, por causa de ficar trocando figurinha ali no direct, de formar esse network. Então, usa suas redes sociais para isso, não fica perdendo tempo com fofoca de artista, não. Ou você vai se relacionar com o seu cliente, vai chamar o seu cliente no direct para trocar uma ideia com ele, perguntar o que ele gosta, o que ele não gosta, conversar com ele de forma mais íntima ali, ou então você vai conversar com outras pessoas que possam te acrescentar alguma coisa. Paula Aninha, boa tarde. Adá dos Laços, boa tarde. Certo? Então essa é outra dica. A Dê falou que vai ouvir depois de novo. Ouçam várias vezes. Gente, tomem nota, tá? Tem um caderninho separado ali para tomar nota do que foi importante para vocês. Outra coisa, e aí entra o que as meninas já falaram aqui antes, as dicas que elas deram aqui. Otimização de tempo. O que é você otimizar o tempo nesse caso? É você fazer, tipo, mais de uma tarefa ao mesmo tempo, mas quando uma tarefa não concorre com a outra. O que seria isso? Não sei quem que falou, acho que foi a Fadê que comentou, que ela tá limpando a casa, tá fazendo faxina, fazendo almoço, não sei o que lá, e assistindo live. É isso. Então, você tá fazendo faxina, pega o seu celular, coloca lá uma live rodando, você não precisa ficar vendo a cara da pessoa, você tem que ouvir o que ela tá dizendo. Então, bota lá, de vez em quando eu faço umas caras engraçadas aqui, né? Quando eu for fazer cara engraçada igual na live, eu vou falar, cara engraçada, assiste. Que daí você pega correndo lá o celular e assiste a cara engraçada. Mas na maioria das vezes você tem que ouvir a mensagem. Então, você pode colocar lá no seu Spotify, bota lá um podcast maneiro, uma coisa legal lá que você acha que vai ser bacana para você. Você pode procurar no YouTube ou não sei se no Spotify tem, eu costumo ver muito no YouTube. Um audiolivro, já dei essa dica para vocês aqui, se você não tem tempo para sentar para ler, você pode pegar e procurar no YouTube lá um audiolivro bacana e deixar rodando ali, enquanto você está fazendo sua faxina. E tá, a Lu falou, eu agora estou crochetando e assistindo você, sempre faço isso. A Lu é minha aluna, viu, gente? A Lu é top das tops. Outra coisa que você pode fazer, direção. Vocês que moram nos grandes centros, que ficam horas e horas e horas em trânsito, você pode deixar para rolar no som do seu carro, um podcast legal, um audiolivro, uma live maneira. Deixa passando ali, porque daí você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Você está dirigindo, você está se deslocando, porque você precisa disso, só que você não está com aquele tempo desperdiçado em trânsito, tá? Eu não dirijo, mas eu pego
condução, pega o ônibus, pega o metrô e etc e tal. Mesma coisa, bota ali rodando ali no seu celular, bota um foninho no ouvido e vai. Ah, tá numa sala de espera, tem que ir para um médico, igual outro dia meu tio estava contando que minha tia teve que esperar 6 horas um médico lá em Campinas, teve que ficar na sala de espera 6 horas esperando, porque toda hora ele tinha que sair para resolver uma urgência, e aí os outros pacientes tinham que ficar ali aguardando. Nessas 6 horas, ou qualquer tempo que você tem que ficar numa sala de espera, independente de qual seja, banco, sabe, quem vai em agência de banco e tal, essas coisas, bota uma coisinha rodando ali, põe um foninho. Salão de beleza, em vez de ficar lá fofocando, falando da vida dos outros, no salão de beleza, bota o seu fone, as pessoas vão achar você um pouco antipática, gente, não liga para a opinião dos outros, não liga. Você tá ali escutando dicas de empreendedorismo, você tá escutando dicas que vão te ajudar a ganhar dinheiro, tá bom? Não importa com o que o povo tá pensando, nossa, que a pessoa é antipática, ela vem de salão, ela bota esse fone, ela não conversa com ninguém. Usa seu tempo com coisa produtiva, tá? Não vamos usar com coisa inútil, não. A menos que a dona do salão seja sua amiga e você queira trocar uma ideia com ela ali, aí você cai lá naquela questão do lazer de valor. Então, você vai estar usando aquele tempo do salão ali para estar trocando uma ideia, batendo um papo com a sua amiga, tá? Fora isso, bota seu foninho e vamos usar esse tempo para aprender alguma coisa enquanto faz outra. Golden Hour, já falei muito com vocês a respeito da Golden Hour. O que é isso? É a nossa hora dourada, é a nossa hora de foco e concentração. Usa a sua hora de foco e concentração realmente para focar e se concentrar em algumas tarefas que são prioridade no seu negócio. Usa a Golden Hour para trabalho. Não distraia a sua atenção para outras coisas. Usa para trabalho. Usa para estudar. Usa para se aprimorar, seja em técnica, seja na questão de vendas e de empreendedorismo, tá bom? Outra coisa importante que eu quero que vocês prestem atenção. Percebam em que momento da jornada vocês estão e direciona o tempo de vocês de acordo com este momento. O que significa isso? Já falei para vocês, o início do processo, o início do projeto, quando você está começando um novo negócio, vai ser mais difícil e vai precisar que você demande mais tempo. Priorize o seu negócio nessa hora. Dedique mais tempo do seu dia nessa hora. Sua família vai entender depois. Quando você tiver os seus resultados, quando você começar a faturar, começar a lucrar, eles vão entender por que naquele primeiro ano você dedicou mais tempo ao trabalho do que a eles, tá? Não é tempo perdido se na hora do lazer você usar aquele lazer de qualidade lá com seus filhos, com seu marido, etc e tal, tá bom? Mas entendam, se você está no começo, dedique mais tempo para o seu negócio, seja estudando, seja desenvolvendo, o que quer que seja que precise, que o seu negócio esteja pedindo, dedique esse tempo para essas atividades, certo? E aí vai estar a importância que eu acabei de falar para vocês, de vocês otimizarem o lazer de vocês, para que vocês continuem tendo lazer, mas que não deixem de dedicar o tempo a essa prioridade. Outra coisa que eu quero falar com vocês, não tenha nunca medo de não dar conta. Nada, nada, nada nessa vida é tão grande ou complicado que você não possa quebrar em etapas menores. Nada. Pode parecer o maior desafio do mundo, pode parecer a maior coisa do mundo. Ela pode ser quebrada em etapas menores. Então não perca oportunidades na vida, principalmente oportunidades profissionais, por esse motivo, porque você ficou com medo de não dar conta. Essa é uma virada de chave importantíssima. Se você ficar com medo, você vai com medo mesmo, porque você só vai conseguir mudar o seu futuro se você agir no presente. Tem toda aquela história de ano novo, cada ano que passa, feliz ano novo, esse ano vai ser um ano melhor, vai ser um ano novo, etc e tal. O seu 2023, ele só vai ser novo mesmo, ele só vai ser melhor quando você conseguir se libertar desses bloqueios emocionais e definitivamente agir para fazer a diferença. Senão, o que vai ser? Vai ser só uma sucessão dos mesmos atos de 2022, de 2021, de 2020 e etc. Você vai estar sempre repetindo as mesmas atitudes, sempre repetindo as mesmas decisões, sempre repetindo as mesmas escolhas. O que seu ano vai ter de novo e de melhor se você estiver repetindo os anos anteriores sempre? Então, vira essa chave na sua cabeça. Não deixa o medo te limitar, não deixa ele te impedir de investir
no seu negócio e de fazer diferente. Se vocês quiserem depois rever, vai lá rever a live do medo, que também tá bem bacana. Certo, meninas? Deixa eu ver o que as meninas estão comentando aqui. Tá, Lu, já li. Aí, Lu, é um conforto ouvir isso. Me cobro tanto e parece que não vejo o resultado que quero e ainda ter que dar satisfação do que fiz o tempo todo. Não tem que dar satisfação para ninguém, não. Você tem que dar satisfação para você mesmo e para os seus boletos. Tá? Os seus boletos, eles pedem satisfação ali. Se o boleto da luz não for pago, menina do céu, se você não der satisfação para ele, o moço chega lá e piu, corta a sua luz, você pode estar no chuveiro, pode estar o que for. Ele não tá nem aí com você. Então, você tem que dar satisfação para você, para o seu negócio, porque você tem que botar suas metas e buscar meios de cumprir, ter os seus resultados e dar satisfação para os seus boletos. O resto é papo furado. Tereza, recentemente fui criticado por priorizar as atividades do ateliê, mas sigo firme no meu propósito. Tereza, bater palma para você, tá? Vou bater palma para você. É o exemplo que eu tô dando aqui e é o exemplo que todas vocês sigam, tá? Tapa o ouvidinho, bota o foninho no ouvidinho quando essas críticas surgirem, vai ouvir o podcast, vai ouvir a live, vai ouvir alguma coisa que traga alguma coisa positiva para vocês. E segue, principalmente no começo, tá? Elô batendo palma, mandando coração. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer comentar mais alguma coisa? O espaço está aberto para vocês, que eu já estou encerrando a nossa live de hoje. E eu vou dar alguns recadinhos para vocês aqui agora. Primeiro deles, se você está me vendo no Instagram, chegou aqui hoje, não me conhecia ainda, está conhecendo o perfil agora, segue o perfil para vocês não perderem nenhuma dessas dicas e já curte essa live clicando no coraçãozinho. Bate palma e manda coração quem gostou do nosso papo de hoje. Se você está no YouTube, já se inscreve no canal e manda um joião bem grandão, porque eu não sou mulher de joinha. Eu gosto de joião bem grandão. É isso que a gente merece aqui, todas nós que estamos nessa batalha diária aqui, para fazer o artesanato, pagar nossas contas, né? Para viver do nosso artesanato. Tereza botou obrigada. Eu que agradeço a companhia de vocês, sempre aqui me motivando, me incentivando. Lembrando vocês mais uma vez que as inscrições para o projeto Artesã CEO, elas estão abertas. O projeto é 100% gratuito, 100% online. Não fica de fora desse evento. Eu garanto que vai ser uma mola propulsora para você iniciar 2023 já tendo um monte de resultado aí no seu ateliê. Clica assim que sair da live no link que está lá na minha bio e já garante a sua vaga. O projeto já é semana que vem, hein, gente? Não percam tempo. Amanhã, esse mesmo horário, 14 horas, eu vou estar aqui novamente para conversar com vocês sobre como lidar com a falta de apoio. Bum! Assuntão para a gente conversar amanhã, hein? Como lidar com a falta de apoio. A gente já conversou sobre isso em lives anteriores. Se vocês procurarem aí no feed, vocês vão ver uma live aí, tá? Ninguém me apoia. Se não achar aqui no Instagram, porque aqui é um pouquinho mais difícil, porque não tem o procurar ali específico, vai procurar lá no YouTube. Lá no YouTube tá todas as lives daqui, eu subo lá também. Então procura dar uma olhadinha no YouTube, que vocês vão achar lá a live da falta de apoio. O que eu falei lá já tá falado. O que eu vou falar na live de amanhã, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre alternativas para driblar essa dificuldade tão limitante, que é a falta de apoio, que foi o que eu falei para vocês sobre o filme lá da Julie e Julia, tá? Como que a gente pode conseguir alternativas que a gente tem para driblar a falta de apoio das pessoas mais próximas da gente. Então, eu conto com a presença de vocês. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Obrigada pelas dicas, a Paula falou. A Elô falou, primeira vez para não largar mais aqui, obrigada. Eu que agradeço, meus amores, eu que agradeço. Fico muito feliz que eu estou sendo útil para vocês, que vocês estão gostando do nosso bate-papo. A Mônica falou, acabei de seguir, sou nova por aqui e amei. Muito obrigada por passar para nós suas experiências. Sara e Linhas, não consegui da primeira vez, mas agora eu consigo. Isso. A Adriana está perguntando como entrar no Telegram. Como eu entro no Telegram? Depois eu vou passar para vocês. Porque agora, como a gente vai fazer o projeto semana que vem, lá no link da minha bio,
tá o link do projeto, das inscrições do projeto, que é para não confundir vocês, para vocês realmente clicarem, conseguirem fazer a inscrição de vocês certinho. Você fazendo a inscrição lá no link do projeto, você vai entrar no grupo do WhatsApp. Vai ter um grupinho de WhatsApp lá, que é o grupo do projeto. Aí depois eu posso jogar para vocês lá o link do Telegram, tá bom? Quem quiser também fazer parte do grupo do Telegram. Tereza falou imperdível. Adriana falou ótima live, amei. A Sara aqui em casa sem apoio nenhum. Essa live é para mim. Esteja aqui amanhã, Sara. Alô, amanhã tem um médico, assisto gravado depois. Lu, você nunca falta. Arte com Amor acabou de entrar, a gente está se despedindo. Boa tarde para você. Vai ficar gravado, assiste, que foi um bate-papo bem bacana que a gente teve hoje sobre tempo. A Josi também está entrando agora, vai subir gravado daqui a pouquinho, viu, Josi? Para vocês verem a reprise dessa live. Quem não conseguir ver aqui no Instagram, lá no YouTube tem todas as reprises lá também, tá? Adriana falou que amanhã levo minha mãe no médico, mas assisto gravado. Ou então faz o que eu te falei, bota o foninho, ó. Enquanto sua mãe tá na consulta lá do médico, você bota o foninho e vai assistindo com a gente. Fechou, meninas? Muito obrigada pela companhia de vocês. Aguardo vocês aqui amanhã. Beijo grande, uma excelente semana, um excelente começo de semana para vocês, tá bom? Beijo, beijo.